A Rádio Internacional do Egito apresenta opiniões sobre Camões. Programa especial por esta ocasião de 500 anos do nascimento de Camões, produzido por Mohamed El Kamel, Luís Vaz de Camões. Queridas e queridos amigos da comunidade lusófona no mundo inteiro, no dia 10 de junho de cada ano, a República de Portugal comemora o seu Dia Nacional, que marca a data do falecimento do pai da língua portuguesa, Luís Vaz de Camões. A data foi escolhida em homenagem à figura mais ilustre de todos os tempos da história de Portugal e do mundo lusófono. Este ano de 2024 é também um ano importante na medida em que testemunha o evento extraordinário da celebração do nascimento de Camões. Por esta ocasião histórica e como contributo da Rádio Internacional do Egito para esta celebração excepcional, temos a honra de lançar este programa especial no qual vamos ouvir opiniões ilustres de figuras lusófonas sobre o pai da língua portuguesa, Luís Vaz de Camões. Na edição de hoje, temos o gosto de ouvir uma figura de alto nível. Fernando Fitas, jornalista e poeta português. Temos a maior honra de poder contar com a sua participação neste dia tão especial. Gostaríamos de começar por lhe pedir que nos fale mais acerca da importância deste evento para a comunidade lusófona. Antes do mais, quero manifestar o meu agradecimento por ter sido convidado para esta conversa acerca do meu país, do 10 de junho, e do meu trabalho enquanto jornalista e enquanto poeta. Sim, durante 40 e tal anos, como referi, eu exerci durante 40 e tal anos a atividade de jornalismo, mas nos últimos anos não tenho exercido porque estou desgostoso com o quadro em que a imprensa portuguesa se encontra, a falta de seriedade, a falta de escrúpulos e a deficiente forma de informar o público. Aliás, direi mesmo que da minha geração praticamente são poucos os profissionais que continuam a exercer para não serem chamuscados pela lama com que o quadro da imprensa portuguesa está atualmente. Neste quadro, eu tenho-me dedicado mais à atividade literária, designadamente à poesia, razão pela qual tenho 24 livros publicados, 18 dos quais de poesia, ainda que tenha também livros de reportagens e crónicas e alguns sobre recolha oral e história local do concelho onde resido, que é no Seixal, na margem sul do Rio Tejo, frente a Lisboa. Dizia eu que dos livros de poesia 11 foram premiados com prémios, quer a nível nacional, e 2 com caráter internacional, uma vez que um deles foi premiado, foi Prémio de Poesia Cidade de Ourense, na Galiza, e o outro é um prémio internacional António Salvado, que tem como alvo os escritores latino-americanos. Tenho feito poesia, é uma poesia com um caráter eminentemente social e, por conseguinte, tem sido essa a atividade que tenho desenvolvido ao longo dos últimos 10 anos e com a qual, aliás, me sinto bem porque é uma forma de
exercício da escrita que não o jornalismo. Sim, o dia 10 de junho é o dia de Portugal e das comunidades portuguesas, o dia de Camões também, mas relativamente a esta efeméride eu tenho alguma relutância porque no tempo da ditadura que vigorou em Portugal até 1974, o 10 de junho era aproveitado pelo regime para fazer a sua própria apologia e, consequentemente, a apologia da guerra. Lembremos-nos que durante 13 anos Portugal teve uma guerra colonial, uma guerra com os movimentos de libertação das antigas colónias, hoje países africanos de expressão oficial portuguesa, no caso Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, São Tomé, e essa situação era aproveitada pelo regime para se autoelogiar e fazer a sua própria apologia, e portanto eram valores com os quais eu nunca me identifiquei. Aliás, inclusive, não dei, quando tinha que dar o nome para me alistar na tropa, não o fiz, porque era contra a guerra, entendia que se tratava de uma guerra injusta contra outros povos e eu não iria participar. Felizmente ocorreu a Revolução de 25 de Abril de 74 e não necessitei de me exilar noutro país. Por conseguinte, tenho alguma relutância, como me referi, relativamente ao 10 de junho. Em todo o caso, é uma data em que tem um significado poético, uma vez que se trata do dia de Camões, porventura o poeta mais importante de Portugal, e felizmente que Portugal é, segundo sei, o único país do mundo cujo dia nacional é o dia, coincide com o dia de um poeta, mas desgraçadamente Camões morreu e viveu grande parte da sua vida com tremendas dificuldades, foi escorraçado, foi pelo reino à época, foi preso pelo menos 2 vezes e acabou por morrer na miséria absoluta, sendo que o seu mainato era quem andava a mendigar, a pedir esmola na rua para o alimentar. Portanto, eu, relativamente a este tipo de efemérides, tenho sempre um sentido crítico, porque creio que, apesar de gostar muito do meu país e de entender que em Portugal há coisas muito bonitas, mas também há coisas muito feias, tenho sempre um sentido crítico relativamente às questões, e esta é uma delas. Portanto, Portugal tem como o seu dia nacional o dia de um poeta, mas deixou que esse poeta morresse na maior das misérias, e por conseguinte são coisas que quem é português e quem escreve poesia não pode esquecer. É evidente que é um dia que de algum modo reflete um pouco a nossa identidade enquanto aventureiros por esse mundo fora, uma vez que há portugueses em todos os cantos do mundo, e isso eventualmente decorre da vocação marítima que Portugal tem, devido à sua situação geográfica, porque está mesmo aqui colado ao Oceano Atlântico. Pena é que este ano, em que se celebram os 500 anos do nascimento de Camões, pelo menos as entidades governativas deste país
tivessem preparado umas comemorações condignas, o que de certo modo não aconteceu, porque inclusive o governo anterior quase se havia esquecido de que este ano se celebrava os 50 anos do nascimento do poeta. Portanto, somos um país de contrastes, e eu, naquilo que escrevo, procuro sempre refletir as contradições da sociedade em que vivo. Sabemos que a influência de Camões não se limitou à poesia, mas se estendeu a todos os ramos da língua e literatura. Fale-nos um pouco mais sobre isso. De facto, creio que Portugal é um país culturalmente rico, situação que, do meu ponto de vista, resulta do facto de ser um país com mais de 800 anos de história, uma vez que a sua fundação remonta a 1143, mas também devido à cultura de cada uma das suas regiões. E isso tem influenciado muito o caldo cultural de todo o país. É evidente que também há nomes da literatura, do teatro, do cinema, que têm pegado em alguns aspectos da cultura portuguesa e têm-nos trabalhado. Muitos ilustres nomes se destacaram ao nível da língua e literatura portuguesa modernas. Quais, de entre estes nomes, pensa que podemos considerar um novo Camões e porquê? É evidente que não apenas Camões, porque Camões, no fundo, acaba por ser um símbolo do país, tal como foi no último século Amália, como foi em termos de futebol Eusébio, ou como é atualmente Ronaldo, mas temos muitos outros escritores, pintores, Vieira da Silva, Júlio Pomar, no quadro da arquitetura, o Cisa Vieira. Temos vultos importantes em todos os domínios da cultura, não apenas em termos literários, mas noutras formas de expressão artística que enriquecem sobremaneira Portugal e os portugueses e dão um contributo importante, do meu ponto de vista, para o desenvolvimento cultural da humanidade. Artistas que se expressam pela paz, pelo bem-estar social, pela concórdia entre os povos, e, portanto, a arte, toda ela em sentido lato, é uma forma de apelo à concórdia e à manutenção da paz. Creio que Portugal, ainda que tenha sido um povo que em séculos passados andou envolvido em frequentes guerras e, mais recentemente, como referi há pouco, numa guerra contra os povos africanos, o sentimento dos valores e dos obreiros da cultura de Portugal são pessoas que se norteiam pela paz, pela harmonia, pela concórdia e pelo bem-estar social. Se pudesse, que mensagem gostaria de enviar a Camões neste dia tão especial? E também qual a sua mensagem sobre as gerações modernas e sobre a importância da homenagem aos ícones culturais? A mensagem que gostaria de deixar a todos quanto nos ouvem é de que o papel de quem escreve, quer poetas, quer escritores, é o de intervir no tecido social da sociedade
em que vivem, expressando sentimentos de amizade entre os povos, de concórdia e de solidariedade, como é o que eu tenho escrito, os últimos textos que tenho escrito, designadamente os poemas que tenho escrito, prendem-se com o movimento de solidariedade com o povo palestiniano, vítima de um autêntico genocídio, e por conseguinte o papel da poesia é denunciar também, é dar o seu contributo para o bem-estar da humanidade e não para aumentar a carnificina e a violação constante do direito internacional. Sempre que isso ocorre, o poeta ou o escritor tem a obrigação moral de denunciar essas situações, de se insurgir contra elas e de manifestar o seu desagrado. Faço votos que o quadro se altere rapidamente, que o povo palestiniano tenha direito a viver tranquilamente e direito a ter uma pátria sua, sem constrangimentos de natureza alguma. Essa é a mensagem que neste momento se me oferece, referindo também que os portugueses, pelo menos uma parte significativa dos portugueses, não estão de acordo e condenam o que está a ocorrer na Palestina, presentemente, porque é atentar contra a dignidade e contra o ser humano, bombardear populações indefesas que andam em bolandas de um lado para o outro e são vítimas de um genocídio constante. Faço votos que isso pare e rapidamente. E no fim de mais uma edição, e desta vez tão especial, resta-nos agradecer de coração Fernando Fitas, jornalista e poeta português. Voltaremos com novo horário e nova edição e com mais figuras entrevistadas e opiniões sobre Camões. Volte connosco.